Normalmente a família, eu não sei, eu tenho uma coisa de intuição. Normalmente a gente tem que seguir a intuição. A gente sabe olhar na cara, eu não sei, você delegado, aí você delegado sempre desconfia de tudo, né? Mas eu acho que quando a gente olha no olho de uma pessoa, a gente consegue ver se a pessoa, pelo menos alguma coisa ou não. A não ser que seja um psicopata, né? Que aí a Ilana Casoy falaria que tem vários. Tem. Mas a gente sente, é uma pessoa que você conhece. Não, quer tá dizer, certo que quem vê cara não vê coração. Hoje em dia a gente vê na televisão filho matando pai, pai matando filho, esposa matando o marido, colocando dentro de mala. Isso daí uma hoje em loucura. dia virou um mas comum eu não acho que no acontece assim, cotidiano não. do Já vem Brasil. vindo, né? Você já tem sinais que você não reparou antes. Minha pergunta é o seguinte: existiam alguns boatos que vocês tiveram uma briga. Isso não quer dizer nada, porque todo mundo briga. Já brigamos, eu briguei com a Luciana. Eu nunca briguei com você. Nunca brigamos? Não. Desentendemos bastidor? Não. Eu com uma opinião e você com outra? Não. Certeza? Pelo contrário, né? Mas- Chegou A muito. Luciana lembra, né? Ela tem uma memória boa. Nunca briguei com você. mas- Mas no caso, vocês brigaram por algum motivo? Então, bobo? mas tá aqui a parte que é a família do Daleste, que o Rodrigo sempre trabalhou com o Daleste, né? Na época, eu tinha, além de amizade, eu fechava alguns shows do Daleste fora do estado de São Trabalhavam Paulo. juntos. Fazia algumas Porto Alegre. trabalhava em algumas coisas, ajudei a produzir o videoclipe. E o Rodrigo era um cara que trabalhava com o Daleste no mas dia a você dia. mas Então, você assim, brigou com ele? nunca. Se existisse qualquer briga, mais do que ninguém, tá o cara aqui que poderia dizer, não, eles Nem por brigaram causa de ou não. mulher, nem uma briguinha besteira? Não teve briga Quantos anos nenhuma. você tem, desculpa? Oi? Quantos anos você tem? 30. Não Você parece. parece ter mais de Você 15 já me anos, fez né? essa pergunta antes, hein? Parece ter 15 anos, gente. Agora, foi dito também que ele tinha uma dívida com você, Bill. É verdade isso? Não, não é verdade. Essa questão foi levantada falando que ele me deu o calote no clipe. Quem acompanhou a produção do clipe, igual o irmão dele, o pessoal que trabalhava junto, o Anderson, né? As pessoas que acompanham a gente na gravação sabem que o Daleste pagou o clipe à vista. Né? Pagou o clipe à vista. Então, de repente, alguém... Dizem que custou 35 mil 35 e que mil Daleste reais. teria pago isso à vista. A única diferença que teve acima dos 35 foi que no dia da gravação, o Daleste sentou em cima do fone de ouvido do helicóptero, aquele fone Quebrou. de comunicação interna, e quebrou. O da Bose. Isso. E o piloto, o pessoal que alugou o helicóptero pra gente, cobrou. Eu pedi pro Daleste fazer o pagamento direto pra eles. Pagou. Foi a única coisa que teve de tipo parecido cobrança, que foi pagar Ok. o que ele quebrou dentro do helicóptero. Deixa eu perguntar uma coisa. O que tá... existe alguma coisa fora que não está encaixando? Não aqui, mas na situação toda. Você vai me ajudar. Me conta. O que tem de... Tá tudo muito bonitinho, o papo tá bom. O que tá acontecendo de errado? Luciana, é interessante esse crime porque foi praticado na presença de 4 mil pessoas. É uma loucura 4 mil. E dessas 4 mil, ninguém se apresentou na polícia dizendo: eu vi de onde foi o disparo. Eu estive no local de dia para sentir o local. E aí? O atirador, a polícia conseguiu identificar do local onde saiu o disparo. Tipo JFK. O local é exatamente a 40 metros atrás do público. Então imagina, Lu, uma noite, escuro, aquele som de funk que é alto. O rapaz faz o primeiro disparo, acerta de raspão o MC da Leste e ninguém percebe que é um tiro. Uma coisa impressionante. Não, mas não dá pra notar. Passado alguns segundos, por causa do som alto, o cara faz o segundo disparo, aonde o MC da Leste cai, e o irmão que está aqui faz o socorro. O curioso é que de 4 mil pessoas não apareceu ninguém para dizer: eu tenho uma suspeita. E quem atirou, a Divisão de Homicídios de Campinas declarou: foi um profissional que sabia lidar com uma arma de fogo, pois acertar alguém a 40 metros de distância nos 2 tiros, somente um profissional. Mas então, por isso que ninguém viu, né? Porque a pessoa deve ter sido tão armada assim. Ele no se lugar, escondeu se atrás. Escondeu tão bem. E Escondeu quando ele... aonde? Ele tá mostrando algumas fotos aqui. Esse foi o lugar do. Não, esse é o crime. local do aonde show. estava o MC da Palco, Leste. então vamos lá, o palco estava instalado ali. Da onde foi o tiro? É mais ou menos onde está esse rapaz agora de camisa listrada. Lu, Aonde? uma Levanta o outra braço, foto, por a outra favor. foto. Tinha uma outra foto melhor. Na Deixa eu outra ver, foto mostra que a mostra foto. 40 metros, né, Lordela? A outra foto, a outra... E aí? Então Tá vendo esse rapaz de azul? Tô vendo. É para trás ainda. Ele Mas estava ele tava para em trás. cima, escondido em algum É, lugar. ali você tinha um carro velho, você tinha um monte de lixo que a pessoa poderia ter escondido e apoiado ali um rifle.
Um rifle? Pode, há essa possibilidade. Isso, mais ou menos aí, olha. Essa é a posição, Lu. Não, mas isso Então é estava uma perto do público, né, Luciana? Podia ter acertado em certeza. várias pessoas. Mas a pessoa era profissional. Acertou. Ele deu 2 tiros. Um pega de raspão, porque o MC da Leste se virou durante a música. Só que ele pensou que alguém tinha arremessado alguma coisa, até faz uma brincadeira Nem com o público. sentiu, né? Só E o sentiu. segundo tiro, certeiro na região do tórax, onde o MC da Leste cai, e o MC Pet ajuda a socorrer o irmão. Impressionante. E aí começa aquela correria, e o rapaz com essa arma de fogo teve a Sumiu. frieza de sumir, provavelmente pelas costas do público, que naquela correria escondeu a arma de fogo. Não, nem sabe. Ninguém Que ficou tipo sabendo. de arma era? Não se sabe ainda. Como? Não Lu. se tirou a porque está em segredo Não de se justiça? sabe ainda que Não, tipo se de arma sabe, foi. só que está em segredo de justiça. Mas deve ter Os sido uma detalhes, arma de é. porte. Eu acredito uma arma de cano longo, É, para ter tamanha precisão. Porque você imagina, a escuridão, você tinha um ponto de luz que era naquele caminhão, que é o carro onde ficou o MC da Leste, e a Isso aí pessoa... parece aqueles filmes de James Bond, que o cara desarma o negócio. Que coisa horrível. E o coitado do irmão, gente, eu não imagino. Olha, eu vou te falar, você é um rapaz muito corajoso. Até hoje, quando eu subo no palco, eu lembro sempre. É o E meu o trauma. medo? O medo é constante, pô. Eu sei que... Eu não sei porque Você não fizeram isso sabe com de meu onde irmão. vem, né? Eu não sei... O que aconteceu? Pelo que meu pai, tipo, tinha falado no começo, que todo mundo falava, pô, seu pai é muito doido, que não sei o quê, mas falavam as coisas certas, entendeu? Tipo, pô, muita inveja, entendeu? Em cima da gente que é cantora, MC. Não só de mim, não só do meu irmão, não só do Bill, não só dos outros MC. Isso daí é quando você é artista, parece que isso daí é uma coisa que acontece naturalmente. Conforme a sua carreira vai aumentando, também vai começando as críticas, vão começando as acusações que não existem, entendeu? Pet, mas alguém cometeria um crime por inveja? Claro que sim, eu acho que sim, pô. Acho que sim. Eu acho que a partir do momento que eu estou incomodando a pessoa que não tem o talento, o mesmo talento que eu, e se sente menor do que eu, acho que a pessoa que se sente menor do que a outra, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive, eu tenho uma matéria falando sobre isso. Eu quero que vocês mandem os seus comentários, se vocês souberem de alguma coisa também. Realmente é uma incógnita. Qual foi o motivo que levou à morte de MC da Leste, que estava fazendo tanto sucesso, estava crescendo? Será que foi inveja? Será que inveja chega a matar? Vamos assistir. Notícia. Inveja mata. Diz pai de MC da Leste sobre assassinato do filho. No dia 8 de julho de 2013, o corpo de MC da Leste foi enterrado no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. De acordo com a notícia, o pai do funkeiro disse que o filho foi morto por inveja. E ainda completou: inveja mata. Daniel Pellegrini morava na zona leste de São Paulo, tinha acabado de comprar um carro de luxo avaliado em mais de 100 mil reais. Realizava muitos shows e era uma referência do funk ostentação. Seria somente a inveja o motivo da morte de um rapaz de apenas 20 anos? Aí eu volto a perguntar, por que te acusaram num programa de televisão? Desculpa, você queria falar uma coisa antes? Não, eu completei. Por que queriam acusá-lo num programa de televisão? Será que foi uma acusação também ou será que aconteceu? Porque às vezes a gente está no programa e o negócio desanda. Olha, eu acho que eu posso falar o seguinte: o programa fez uma abordagem. Audiência, hein? O programa fez uma abordagem Informação. falando de um suspeito, correto? Só que o programa usou de uma forma sensacionalista para aumentar de repente o Ibope, para prender as Normal. pessoas na frente da televisão. Só que foi um sensacionalismo exagerado. Tanto é que quando abriu o programa, eles falaram: daqui a pouco, entrevista com o suposto assassino do MC da Leste. Então, assim, primeiro, se eles procurassem saber, eu estaria fazendo show ao mesmo tempo em outro local. Isso que tem um monte de filmagens. Isso você tem? Você Então, tem como comprovar? Tem, No dia do claro. Tem assassinato- no próprio YouTube, tem um monte de local. Então, assim, para a polícia também isso já ficou esclarecido. Então, ele usou da forma sensacionalista para prender as pessoas na frente da televisão. Isso é normal em E televisão. normal. Só que, assim, durante o período que isso foi causando um dano irreparáveis na minha vida. É isso que eu entendeu? queria saber, Bill, Eu sou um cara porque, que assim, depende disso, trabalho com isso. Então, os fãs, muitos deles não esperavam a conclusão dos fatos para ter o seu próprio julgamento. Já começaram a julgar de forma errônea e antecipada, entendeu? Então isso tudo causou um alvoroço gigante.
E o Pet já deixou claro aqui que estava lá sem saber o porquê também da matéria. Ele foi no programa para cantar junto com o Chaveirinho. Na verdade eu sabia, mas né? eu sabia que ia ser uma homenagem. Uma homenagem, sem saber que era alguma coisa acusando. Falaram pra gente, ligaram pra gente falando que ia ser uma homenagem. Ligaram pra mim, ligaram pro Pet e ligaram pro pai Goiás, do da fazendo Leste. show, eu nem sabia. Aí a gente chegou, fomos pra lá, chegamos no camarim, falaram que, como eu comecei cantando junto com ele, falaram que eu ia falar um pouco do início da carreira, o Pet ia falar sobre agora e o pai ia falar da parte emocional. Depois eles dividiram a gente não entendeu. E quando foi ver, a gente ficou assim, sem entender nada. Ficaram num camarim que não tinha televisão, não sabia o que estava acontecendo lá no palco. Colocaram a gente num camarim sem televisão e a gente, quando foi ver, eu vou estar nada. falando, a gente não tá aqui pra crucificar programa nenhum, entendeu? Até então que a gente sabe da competência que tem a Rede Bandeirantes, entendeu? A gente sabe da competência ninguém tá pra julgar, a gente tá falando o que aconteceu. Tá falando que onde a gente foi lesado, entendeu? Infelizmente, isso não foi bom pra minha carreira, não foi bom pra carreira dele, entendeu? Hoje, inclusive, a gente pede... Eu quero fazer um pedido para os meus fãs, entendeu? Pararem de criticar ele, os fãs do meu irmão, pararem de criticar, porque até então ninguém sabe de nada, tá ligado? E às vezes, quando você menos espera, aparece a pessoa que foi, e aí todo mundo fica com a cara que não sabe onde pôr, entendeu? Vamos ficar quieto. Agora, Bill, vamos ficar quieto. Agora, então, vamos colocar os pingos nos is. Não estamos falando mal da outra emissora, até porque são queridos nossos. Às vezes a produção se confunde também, se empolga, porque realmente a gente quer ibope mesmo. A gente não tá aqui para pagar com a mesma moeda, deixando bem claro. Com certeza. Esse é um pedido que a gente faz, eu faço pros meus fãs, que eu amo de coração. Eu amo... Que bom. Depois da minha família vem meus fãs, entendeu? Não, o que vocês estão vindo aqui é diferentemente, é para falar que não tem nada a ver, para parar com isso, que foi um erro. Parar, foi mal deixar entendido. a polícia trabalhar, que de repente a gente vindo aqui dando uma entrevista sobre uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? A gente pode acabar atrapalhando alguma coisa que poderia estar sido descoberta agora. É verdade. Luciana, duas coisas que eu queria deixar bem claro. Eu conheço muito a família, peguei amizade, tanto com o MC Pet como o seu Roland, que hoje não veio. Duas coisas. Primeiro, eles confiam no DHPP. Eles estão confiantes que o bom, DHPP né? Confiar na polícia. está fazendo um excelente trabalho. Bom. Temos Primeiro. que confiar na polícia. Segundo, se a gente eles se confia na mostraram polícia, ser quem que a muito gente vai competentes. confiar, né? Segundo, Luciana, quando eu cheguei na emissora, eu quis falar com o MC Pet porque eu queria saber dele. Me indicaram o Camarim 5, cheguei lá, estava o MC Pet e do lado o MC Bill. Os dois conversando, mostrando que eles estão aqui, não é porque é programa de televisão. Eles chegaram juntos, ficaram no mesmo camarim e estão com a mesma amizade que sempre tiveram. Então, obviamente, o que estão dizendo é que não procede e que o irmão prefere esperar para ver o que vai acontecer no final Isso é o que estão dizendo. Agora, o que eu tenho para dizer é que o funk está unido e não vai acabar nunca o nosso movimento. E o que aconteça, o que acontecer, entendeu? Se um errar ou outro errar, nada isso não vai refletir no movimento, entendeu? Isso não vai refletir no funk nunca. Agora, Bill, eu quero fazer uma pergunta para você. Porque é uma acusação grave, a gente sabe que se chama o suspeito da morte, todo mundo quer assistir, todo mundo quer olhar. E aí, quando apareceu você, qual foi a sua reação de falar, pô, mas eu suspeito? Eu tava fazendo show em outro lugar. Essa reação eu tive no dia da matéria, que eu fiz a entrevista. O dia do programa eu já estava preparado, eu já imaginei que eles iriam editar a matéria que eu gravei e ia usar só os pontos que interessavam para causar curiosidade nas pessoas, para tentar dizer que estava trazendo um assunto novo, porque o assunto do Da Leste sempre foi um assunto que deu muito ibope para qualquer programa de televisão, inclusive picos de audiência. Então, para um programa estrear falando do Da Leste, é um grande gancho para a audiência. Só que pela primeira vez eles queriam estar trazendo uma informação diferente dos outros programas, que até então nunca ninguém tinha falado sobre nenhum suspeito, tiveram acesso a essa informação lá de vários outros suspeitos, no meio me escolheram, não sei porquê, que é a minha dúvida também, e jogaram isso na mídia, entendeu? Só que no meio disso tudo acabou trazendo um outro efeito pro público e pros nossos fãs. Os fãs até hoje estavam entendendo que eu e o Pet somos inimigos, que a gente não se bate, que nossas famílias... Jamais, a gente sempre esteve junto, igual o próprio doutor acabou de falar.